Então vamos lá, nós vamos pregar hoje sobre o texto de Davi com Golias, vencendo gigantes. Nós colocamos uma ideia de batalha nesses 21 dias de jejum e oração. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Eu vi uma frase do John Piper, um teólogo, que me marcou muito. Ele diz o seguinte: nós vamos compreender a importância da oração em nossas vidas somente depois que encararmos a vida como uma batalha. Somente como encararmos a vida como uma guerra. E é verdade. Se nós não encararmos a vida como uma guerra, não vamos orar, não vamos jejuar. Porque é a oração que nos prepara para a vitória. E é justamente isso que nós deixamos bem claro nessas 3 semanas. Falamos sobre algumas batalhas que Israel teve. Josafá, o rei Josafá, onde ele diz a batalha do Senhor. Davi com Ziclag, a sua cidade de refúgio, quando os amalequitas atacaram, eles foram lá com os seus soldados e resgataram, restituíram tudo aquilo que tinham perdido. Então, a bênção da vitória. Nós falamos sobre Gideão, a preparação de Deus com 300 soldados de Israel para vencer o exército dos midianitas. E hoje nós vamos terminar a nossa campanha falando sobre Davi e Golias. Vencendo gigantes é o tema da pregação de hoje, e a minha oração é que Deus toque profundamente em você. Eu só quero fazer um apelo para você agora, de todo o meu coração. Procure prestar atenção. Nós muitas vezes nos distraímos, e às vezes essas distrações nós pagamos muito caro por elas, ou perdemos muito com elas. Quando nós estamos na nossa casa, num ambiente fechado, até mesmo na igreja, às vezes os pensamentos vêm, e muitas vezes são pensamentos do diabo querendo tirar a nossa atenção. Mas nós não percebemos, achamos que são pensamentos nossos. A Bíblia diz lá em Efésios 6 que ele lança dardos inflamados. E alguns dardos inflamados são pensamentos de distração. E esses dardos lançam de longe na mente. Então cabe a você vigiar os teus pensamentos. Cabe a você preparar agora esses próximos minutos para dar toda a atenção a Deus. Para se alimentar de fato, sabe? Não haverá transformação na sua vida se você não crer. Você não crerá se você não compreender. Então, para eu entender, eu tenho que ouvir. Então, é um processo. Tudo começa nos ouvidos, quando eu ouço, vai para a minha mente e depois vai para o meu coração. Então, para chegar no seu coração, você tem que ouvir e entender. Então, preste atenção. Eu quero fazer esse apelo para você agora, tá? Nós vamos fechar os nossos olhos e eu quero você aí na sua casa, feche os teus olhos e peça para Deus te ajudar a compreender a palavra. Isso pode ser revolucionário na sua vida. Isso pode ser um divisor de águas na sua vida. Tem expectativa diante de Deus. Não pense, é mais um culto. Não, é o culto onde Deus vai me abençoar. Espere muito de Deus para você ter muito de Deus. Então eu quero fazer um desafio para você agora. Peça para Deus te ajudar a compreender a palavra. Peça para Deus te ajudar a crer na palavra. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, eu quero pedir a bênção do Senhor para esta pregação, a bênção do Senhor para a ministração da Tua palavra, que ela seja mais cortante como uma espada de 2 gumes que penetre profundamente em nossos corações, Pai. Revele-nos a Tua vontade e dê-nos uma nova maneira de viver e de encarar a vida de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Que a Tua bênção esteja conosco, que o Teu Espírito Santo seja derramado, que o Senhor unja os nossos ouvidos, a nossa mente e dê-nos a compreensão da Tua palavra. Eu quero pedir, ó Pai, a Tua bênção. Eu quero pedir, ó Deus, a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você, muito mesmo. Então vamos lá, o texto que eu quero destacar para você está em 1 Samuel 17, o versículo 45 a 51, que estará sendo projetado aí na sua tela, tá? Presta muita atenção no texto. E Davi disse ao filisteu, no caso Golias: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor, Deus dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, e eu cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, porque a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele a arremessou contra uma tiradeira, com aquela funda, e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs em pé sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. E quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Eu quero que você pense nos gigantes que aparecem com as nossas vidas. Os gigantes são insolentes, estão aí. Muitas coisas estão no nosso interior, muitos gigantes estão no nosso interior. Eu quero que você pense em alguns traumas, em alguns pensamentos, alguns medos que você tem, que são verdadeiros gigantes, que colocam medo, que amedrontam sua vida, te faz manietar, te faz paralisar. E muitas coisas que nós podíamos viver de uma forma intensa, não vivemos por causa desses gigantes interiores. A ansiedade, o medo, nos assolam e são verdadeiros gigantes em nós. Agora também tem os fatores externos. As coisas que nos acometem. Nós estamos diante de uma pandemia, estamos assolados, estamos com medo, pessoas com doenças, pessoas com medo de perder entes queridos. Estamos passando uma crise muito difícil, parece que é um gigante que temos que enfrentar, e muitas pessoas passando crises financeiras, crises conjugais, crises emocionais seríssimas. Aí tem a perda de um emprego, aí tem uma dificuldade que vem, um problema no casamento, problemas com filhos, as batalhas da vida. Parece que nós nos sentimos muito pequenos diante das batalhas da vida. Parece que nos sentimos muito diminuídos diante das batalhas da vida, que são situações gigantescas, assustadoras, tanto no nosso interior como no exterior. É por isso que nós precisamos orar. É por isso que nós precisamos pedir a ajuda de Deus. É por isso que nós precisamos cada dia alimentar mais a nossa fé. Porque os gigantes estão aí. Mas uma coisa que nós entendemos na palavra de Deus é que eles foram feitos para serem vencidos. Deus nos chamou para vencê-los. E quando Davi se prontifica a vencer Golias, nós podemos fazer uma analogia com a nossa vida, procurando ver que nós também podemos vencer. É interessante que Golias afrontou Israel durante 40 dias. 40 dias. Ninguém teve coragem de enfrentá-lo. Ninguém teve coragem de lutar com ele. Ele era um homem de guerra, enorme. A Bíblia diz que ele tinha mais ou menos 3,20 metros de altura, um grande homem, no sentido de um poderoso guerreiro. Ninguém teve coragem de enfrentá-lo. Durante 40 dias ele foi afrontado, durante 40 dias ele afrontou o exército, durante 40 dias Israel foi afrontado e ninguém teve coragem de vencê-lo. Até que Davi chegou e disse: eu vou. Ele está afrontando o exército dos Deus vivo de Israel, ele está afrontando o Senhor, eu vou. Depois de 40 dias, eu creio que foi uma preparação, uma quarentena. A quarentena do Covid era para durar em torno de 40 dias, porque quarentena, o nome quarentena vem de 40 dias. Já faz 7 meses. 7 meses. Começamos a quarentena, que já não é mais quarentena, porque acabou sendo algo totalmente louco, doido. Começou praticamente em meados de março. Nós já estamos no final de outubro, 7 meses. Então eu creio que é um tempo para nos despertar. Como aqueles 40 dias onde o gigante filisteu afrontou o exército de Israel e Davi se revoltou contra aquilo e se dispôs a lutar e vencer, é um tempo onde também nós precisamos nos levantar e vencer.
Nós fomos chamados para vencer. Então nós precisamos entender isto. Usar esse tempo de desafio, esse tempo difícil, esse tempo complicado, mas para usar a nossa fé e vencer. Deus te chamou para vencer. Deus chamou você para vencer. Então foi esta a ideia que veio na mente de Davi. Eu posso. Ele não vai afrontar o exército do Deus vivo, ele não vai afrontar o exército de Israel, ele não vai afrontar o Deus Todo-Poderoso. Eu posso vencer esse gigante. Esta é a mensagem de Deus para a sua vida. Você foi feito para vencer. Você é filho de Deus. As situações podem ser mudadas e principalmente devem ser enfrentadas. Vamos pensar como que um verdadeiro homem de Deus age diante das crises. Como que gigantes podem e devem ser vencidos. Nós percebemos algumas atitudes ali de Davi. O texto de Samuel é muito profundo. Eu quero desafiar você a lê-lo todo, tá? Todo o capítulo. Porque ali coloca algumas coisas que nós vamos estar pregando aqui, que eu não li no texto aqui. Eu só li um texto onde ele falou com Golias ali, mas eu quero destacar todo o capítulo 17 de 1 Samuel. Para vermos algumas atitudes dele, exemplificarmos essas atitudes, trazê-las para as nossas vidas, contextualizá-las, para mostrar o que Deus tem para mim e para você, como vencedores. Vencedores. A primeira coisa que eu quero destacar, tem muitas coisas no texto, muitos exemplos profundos demais que nós podemos tirar. Eu vou fazer de uma forma breve, de uma forma muito clara e prática para as nossas vidas. Mas uma coisa que eu quero destacar, um vencedor de gigantes, aquele que se porta numa atitude para vencer, ele tem que vencer a voz dos pessimistas. Porque quando Davi se prontificou para lutar, as pessoas, de uma forma geral, não acreditavam que ele podia vencer. Você não vai conseguir. Diz a Bíblia que Davi era um homem ruivo, de boa aparência, ou seja, ele era pastor de ovelhas, ele era um músico. Os salmos, a grande maioria dos salmos foi escrita por Davi. Davi era um poeta. Davi era um homem muito sensível à voz de Deus, ficava lá no campo, tocando a sua harpa, cantando, fazendo as letras das suas músicas, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aquele homem não era guerreiro. Então quando ele se prontificou e as pessoas viram Golias com 3,20 metros e viram Davi, automaticamente você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Eu quero só destacar isso para você. Se você quiser vencer na vida, você precisa parar de ouvir a voz dos pessimistas. Se você quiser vencer na vida, você tem que filtrar aquilo que você ouve. Nós estamos num momento onde todas as pessoas, de uma forma geral, a grande maioria das pessoas, estão centralizadas ou está centralizada nas coisas ruins que acontecem. Ah, não vai dar certo, ah, está difícil, está complicado. Você liga a TV, você ouve as notícias, é só coisa ruim o tempo todo. Se eu não tomar cuidado, eu vou ser um pessimista no meio de um povo pessimista. Eu vou ser um derrotado no meio de um povo derrotado. Cuidado com essa mensagem que trazem para você. Você não pode. Está muito difícil, está muito complicado. Você não vai arrumar emprego. Você não vai arrumar uma família abençoada. Você não terá sucesso na vida. Cuidado com essa voz maldita da incredulidade que quer tirar de você a sua fé e a força de vencer. Ele teve que vencer a voz dos pessimistas. Ele teve que vencer a crítica das pessoas. E sabe qual é a pessoa que o mais criticou? O seu próprio irmão, Eliabe. Seu próprio irmão. Davi tinha 3 irmãos no exército de Saul. E quando ele chegou lá para levar mantimento para os seus irmãos, ele perguntou: o que está acontecendo? O seu irmão mais velho, guerreiro, o seu irmão mais velho com porte atlético, fazia parte do exército de Saul, olhou para ele e disse assim: o que você está fazendo aqui?
Você deveria estar lá cuidando das suas poucas ovelhas, ou com as poucas ovelhas do seu pai. Seu convencido, seu metido, disse isso para ele. Se nós quisermos ser vencedores de gigantes, precisamos vencer as críticas. E às vezes essas críticas estão dentro das nossas casas. De pessoas que estão do nosso lado, que deveriam ser nossos aliados. Mas ao invés de nos incentivar a vencer, só criticam o tempo todo. E a coisa mais terrível do mundo, a coisa mais triste do mundo é quando nós somos julgados por aquilo que não somos. Quando o irmão de Davi disse para ele, seu convencido, Davi não era convencido. O problema é que Davi era corajoso, coisa que ele não era. Ele era um covarde, porque fazia 40 dias que ele estava ouvindo Golias ali, ele sendo um soldado, ele não se prontificou a ir. E ele conhecendo Davi, Davi vai lutar com ele. Então disse para ele o seu convencido, você é um convencido. Então a crítica machuca quando deveria vir de pessoas que deveriam nos apoiar, mas ao invés de nos apoiar, jogam-nos para baixo, no caso o próprio irmão dele, quando nos julga e quando é consistente, quando é contínua. Porque Davi olhou para ele e disse, o que eu fiz agora? Dá a entender que ele era criticado sempre, pelo seu próprio irmão. Se eu quiser ser um vencedor de gigantes, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu ouço. Você não vai conseguir, mas também com os julgamentos, com as críticas que eu recebo. Quando nós temos alguns projetos, não vão faltar pessoas para nos desanimar. Pense nisto. Quando você idealiza algo de querer viver melhor, pessoas vão criticar você. E muitas vezes vão dizer para você aquilo que você não é. Você tem que saber quem você é em Deus. É por isso que você tem que jejuar, orar, olhar para a Bíblia, renovar sua mente e dizer, eu não sou convencido. Eu sei quem eu sou. Eu sou de Deus. Não significa que não sejamos errados muitas vezes ou erramos muitas vezes. Mas significa que nós sabemos quem nós somos, a nossa essência. Você tem que entender qual é a sua essência. Se Davi dependesse da opinião do seu irmão e dos da sua casa, ele não se prontificaria. Por quê? Porque ele tinha 3 irmãos dele lá no exército e ele não foi escolhido. Os fracassos do passado não podem me impedir com novos projetos. Ele não foi escolhido para ser um soldado do exército de Saul, mas ele ali se prontifica. Eu sei quem eu sou. Eu acho que esse é o ponto central. Você tem que entender quem você é. Você tem que se colocar diante de Deus e dizer, eu sou filho de Deus, eu posso. Pelo poder de Deus, eu posso. E aí acontece uma coisa interessante. Quando Davi se prontifica a ir e conversa com Saul, e não tinha outro, Davi então, Saul diz, então vai ser você, mas todo mundo pensando, ele vai ser morto na primeira. Aí Saul coloca para ele a sua armadura, e ele coloca a armadura de Saul. Então ele coloca lá a couraça, o escudo, a espada, a lança, mas só que ele não consegue andar. Ele não era soldado, ele era pastor de ovelhas, ele era músico. Então quando ele não conseguia nem andar, ele disse, eu não vou usar isto. E o que ele fez? Eu vou usar aquilo que eu sei, aquilo que eu consigo manejar. Era uma funda, era uma tiradeira de pedra, um artefato de couro, que se colocava uma pedra na ponta, girava e a pedra lançava, tipo um estilingue. Se você quiser vencer, se você quiser ter sucesso na vida, se você quiser ser abençoado por Deus naquilo que você faz, seja autêntico. Use aquilo que você tem. Há muitas pessoas que não saem do lugar porque ficam chorando aquilo que não tem. Ah, se eu tivesse esse tipo de dom, se eu tivesse essa capacidade, se eu tivesse esse dinheiro, se eu tivesse essa família, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo outro, aí sim eu faria diferente. Para com isto!
Use aquilo que você tem. Procure ter habilidade naquilo que você tem. Você tem o seu jeito, você tem a sua performance, você tem o seu temperamento, você tem a sua personalidade, você tem os seus dons. Use aquilo que você tem. Não queira usar coisas dos outros. Você não vai conseguir nem andar. A coisa mais fantástica da vida é quando nós somos autênticos. Quando nós não usamos máscaras. E a bênção gloriosa de Deus é colocar estas qualidades nas mãos dele para ele nos dar a vitória. Então eu vou colocar uma coisa para você. Para você vencer, você precisa a cada dia exercitar, dinamizar aquilo que você tem. Com aquilo que você tem, você pode sim fazer muito. Guarde isso no seu coração. Para de pensar naquilo que você não tem. Aprimore aquilo que você tem. Quando ele foi no riacho pegar 5 pedras, é interessante que eu já vi um comentário sobre isto, que Golias tinha 4 irmãos, gigantes. Era o descendente de Gate. Ele tinha 5 gigantes ali. E é interessante que quando Davi foi no ribeiro, ele pegou 5 pedras. E a ideia não era, se eu errar na primeira, eu ter uma segunda chance. Ele não tinha uma segunda chance. Se ele não acertasse na primeira, ele estaria morto. Mas por que ele pegou 5 pedras então? Porque ele pensou, se os 5 vierem, os 5 vão morrer. Eu vou levar 5 pedras, porque ele, com mais 4 irmãos, estão lá, e eu vou vencer. Então ele pegou 5 pedras do riacho, colocou no seu embornal, no seu alforje, e quando Golias o chamou de cão, você é um miserável, o humilhou ali, aí Davi ergueu a sua voz e olhou para ele e disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos contra você. E aconteceu uma coisa fantástica, que Davi correu ao encontro de Golias. Ele correu ao encontro de Golias. Sabe o que é isso? Pressa para vencer. Enquanto todo o exército de Israel estava correndo de Golias, Davi correu para Golias. Os gigantes têm que ser enfrentados. Você não pode fugir dos seus medos. Você não pode fugir daquilo que te assola. Você não pode ficar preso à depressão, à ansiedade, ao medo. Você tem que fugir, você tem que encará-los. Você tem que correr com pressa de vencer. Em nome de Jesus, pare de procrastinar. Pare de adiar. Comece a agir. Comece a fazer por onde. Tenha pressa para vencer. A vida está passando. O tempo está passando. E nós podemos viver muito melhor. Podemos alcançar patamares muito maiores. Podemos ser pessoas muito mais felizes e plenas. Mas tenha pressa para vencer. Não fuja daquilo que causa medo, mas encare os seus medos. Encare os seus conflitos emocionais. Encare todas as dificuldades que você tem passado. Mas levante a sua cabeça e vá enfrentar aquilo que vem causar medo. Foi o que Davi fez. Pressa para vencer. Pare de adiar. Pare de procrastinar. Para depois eu vejo o que eu faço. Para com isto. Isso não tem te ajudado em nada. Foi isso que Israel fez durante 40 dias. E sempre humilhados. E não é isso que acontece com você? Você se sentindo humilhado, pequeno demais, e só adiando. Busque a Deus. Leve a tua vida cristã, a tua vida espiritual a sério. É o único caminho para você. É a única esperança para a sua vida. Porque através de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. O problema é que nós corremos atrás de todas as outras coisas. Enquanto se nós formos para Deus, as outras coisas vão correr atrás de nós. Porque Deus vai nos dar. Então tenha pressa para vencer. Pare de procrastinar. Uma outra coisa que eu quero destacar no texto
é que Davi venceu na força de Deus e não na dele. Ele deixou isso bem claro quando ele diz para Golias: você vem contra mim, com lança e com espada, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor das batalhas, a quem você afrontou, o Deus que eu amo, o Deus do exército de Israel, e é em nome dele que eu vou contra você. E ele diz uma coisa fantástica, que a batalha é do Senhor. Eu não vou vencer pelas minhas forças, eu não vou vencer pela minha performance, eu não vou vencer pelas minhas habilidades, eu vou usar aquilo que eu tenho. Eu sei mexer numa funda, mas é isso que Deus vai agir e vai usar para eu vencer você, Golias. Eu vou em nome de Deus. Aquela pessoa que vence gigantes é humilde, porque ela sabe que não é no poder e na força dela, mas é no nome de Deus. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu jejuo, mais forte eu sou. Não é isso que Paulo disse? Quando ele pediu para Deus tirar aquele espinho na carne, Deus diz: a minha graça te basta. E Paulo diz: eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Porque quando eu me sinto fraco, eu busco mais Deus. Não é isso que você percebe na sua vida? Nas lutas que você tem, nas dificuldades que você tem, é o tempo que você mais ora. E é nesse tempo que você mais se fortalece. Então, a pergunta é: por que deixar para orar somente nas crises? Por que não orar e ter uma comunhão com Deus enquanto a vida está ali, bem? Eu preciso acreditar que a minha força não vai me dar vitória. Por quê? Nós somos pessoas volúveis demais. Se você pegar, durante um mês, você passa várias fases, vários picos. Somos pessoas muito limitadas, equivocamos-nos. Achamos que estamos certos, fazemos coisas totalmente erradas. É na força de Deus, é na força do Senhor. Os gigantes que aparecem são grandes, mas suba no ombro de um gigante maior ainda, Deus, para você ter uma perspectiva diferente da sua. Se você olhar para os gigantes do seu prisma, você vai sentir-se muito pequeno. Mas se você continuar alimentando a tua fé, alimentando a tua vida espiritual, fazendo desse tempo um tempo de mudança de hábito, você vai olhar a vida do ponto de vista de quem está com Ele. Então você vai olhar de cima para baixo. Os gigantes que aqui estão muito grandes vão ser muito pequenos, porque você vai encará-los de uma outra visão, de um outro prisma. É isso que Davi tinha em mente. Eu vou contra você em nome de Deus, não é no meu nome. Eu vou contra você no poder de Deus, não no meu próprio poder. Por isso que eu digo para você: se você não entender, conforme John Piper disse, se você não entender que a nossa luta, a nossa vida é uma guerra, é uma luta, você não vai orar. Mas você tem que entender que Satanás quer destruir você, quer destruir sua casa, quer destruir sua alegria, quer tirar de você tudo aquilo que você tem. Dia e noite, 7 dias por semana, você tem que vigiar a sua vida espiritual. Você tem que orar. Você não pode negligenciar, você não pode abaixar a guarda. Que esse tempo de jejum te mostre isto. Que é um tempo que você tem que colocar como um novo hábito na tua vida. Um novo estilo de vida. Agora aconteceu uma coisa fantástica. Quando Davi acertou a pedrada na testa de Golias, ele caiu. E Davi pegou a espada de Golias, porque ele não tinha nem espada. Ele pegou a espada de Golias e cortou a cabeça dele. E sabe o que aconteceu quando ele cortou a cabeça de Golias e levantou? Ele encorajou todo o exército de Israel. Todo o exército de Israel se levantou contra os filisteus e venceram os filisteus. Outra lição tremenda do texto que nós temos aqui. Vencedores de gigantes influenciam e não são influenciados.
Porque se Davi fosse influenciado pelo povo, ele não iria. Você é pequeno, você não tem jeito, você vai perder, é só olhar, é só ver, aí a razão lógica. Mas o que falou forte na vida de Davi foi a fé. Então, o que aconteceu depois que ele venceu e mostrou no mundo físico que ele já sabia que ia acontecer no mundo espiritual, que Deus ia honrá-lo? Isso é fé. Ele influenciou Israel. Todo o exército de Israel se levantou e venceu os filisteus. Deus não te chamou para o estrelato. Deus te chamou para influenciar pessoas, para abençoar vidas. Deus te chamou para vencer e para influenciar outras pessoas a vencerem. Então eu vou dizer, a tua postura vai determinar a influência que você terá na vida da sua família. A sua consistência, o seu jeito de ser, a sua maneira de encarar a vida, a maneira de viver pela fé, isso vai influenciar os outros. A sua vida de oração vai fazer com que os outros orem. A sua vida com Deus vai fazer com que os outros queiram buscar Deus, porque eles vão espelhar em você. Deus te chamou para influenciar pessoas e não para serem influenciados por elas, ou para ser influenciado por elas. Deus te chamou para ser sal e luz, e o sal e a luz influenciam e não são influenciados. As trevas não sobrepujam a luz, e você é luz porque você está com Deus. Deus te chamou para vencer. Deus não te chamou para ser um colecionador de derrotas. Deus não te chamou para ficar chorando as mazelas da vida. É porque a família que eu tenho, é porque o emprego que eu tenho. Para com isto! Levanta a sua cabeça. Encare os seus medos. Encare as suas lutas. Está fraco? Pede força. Está cansado? Pede para Deus, renova. Lembra de Isaías 40? Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É o Deus que nós cremos. Tire o Deus da intelectualidade e traga para algo experimental, viva pela fé. Nós temos ainda um tempo para terminar esse ano. Estamos terminando outubro. Domingo que vem já é 1º de novembro, tem 2 meses ainda. Muita coisa pode acontecer em 2 meses. Muitas coisas podem acontecer em 1 semana. Mas se você não tiver postura, vão se passar esses 2 meses, vão se passar 2021, 2022, 2023... e você vai continuar sendo assolado. Ore mais, busque mais. Alimente a sua fé. Deus te chamou para ser corajoso e corajosa. 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem, de amor e de equilíbrio. Deus nos deu coragem para vencer, porque estamos do lado dEle. Não é por nossa força, mas é por a dEle. Deus tem algo muito grande para você. Deus tem algo muito grande para você. Palavra profética para a sua vida. Aquele curso da faculdade, você pode sim. Aquele emprego, você pode sim. Aquela família, você pode sim. Aquela pessoa, você pode sim. São gigantes que se levantam, mas para serem vencidos. Você pode, porque você está do lado de Deus. Não é porque você é forte, não. Porque você crê. E a fé vai fazer toda a diferença na sua vida. Alimente essa fé, porque a vida é uma batalha. Mas você foi chamado para vencer. Deus abençoe muito você. Deus te guarde de todo mal. Deus renove as suas forças, principalmente para você entender quem você é nele. Não é quem eu sou em mim. Não é quem eu sou por causa da minha família. Não é quem eu sou por causa do que os outros falam, mas quem eu sou em Deus. Firme a tua identidade nele. Saiba quem você é. Você é mais do que vencedor. Você não é um sobrevivente da vida. Você é o mais do que vencedor. Foi chamado para viver a vida abundante.
ore mais, jejue mais, busque mais, e você vai perceber diferença na sua vida. Deus abençoe muito você. Deus abençoe muito a sua família. Deus abençoe muito a sua vida. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.